Olá, shalom, shalom, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui tudo muito bem, tudo tranquilo. E aí, como é que vocês andam? Aguardar o povo chegar aqui e sintonizar enquanto eu vou me preparando e ajeitando as minhas ferramentas e me preparar aqui. Olá, Jaísa, shalom, tudo bom? Como é que você está hoje? Você foi a primeira, fazia tempo, hein? Como é que as coisas estão por aí? De que cidade você é mesmo, Jaísa? Eu esqueci. Olá, Shalom, Amélia. Você foi a segunda hoje. Tô aqui só ajustando aqui as câmeras. Eu me empolguei aqui hoje, entrei um pouquinho atrasado, eu acho. Shalom, Eric, tudo bom? A Karina também entrou. Como é que vocês estão aí? Eu esqueci de que cidade você é, Jaís. Eu esqueci. De Paranaguá, tá certo, no Paraná. Eu tinha esquecido. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão aí? Tá tudo tranquilo? Shalom, a minha cunhada acabou de entrar. O que a Karina botou aqui? Vê se ouve meu áudio, ok? Ok, você mandou um áudio pra quem, Karina? Foi pra mim que você mandou um áudio? Eu não entendi aqui agora. Ah, pra Jaísa. Tá certo. Pô, aproveita pra comunicação aqui. Eu tô por fora da história. Como é que vocês estão? Povo, Jaísa já me falou aqui que é de Paranaguá. Não tinha esquecido, Jaísa. Perdão, de que cidade você era. Tá todo mundo tranquilo? Bem, gente, pega a sua Bíblia aí. O que tem que chamar a atenção na live porque eu vou falar, viu? Ah, tá. Gente, ó, pega a Bíblia de vocês aí que hoje nós vamos ter um assunto meio espinhoso um pouco para poder tratar. Vocês vão ter que prestar bastante atenção. Como eu já digo, né, eu não vou encerrar o assunto, vou apenas dar algumas orientações importantes, estabelecer alguns princípios. E os princípios vão ser importantes. Shalom, mais que vencedora, entrou aqui. Tá bom, gente? Quem puder, coloca de que cidade você é aí para eu poder saber, tá bom? Ah, tá dizendo que tá com a Bíblia na mão. Léo também. Tá bom? Shalom, Léo. Tudo bom? Como é que você está? Enquanto vamos só aguardar um minutinho aqui, né? Mais 2 minutinhos, 3, aguardar um pessoal ir chegando aí, que tem gente sendo notificada ainda. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema, né? De encontros angelicais, por que eles existem, ou por que eles acontecem, ou para que eles acontecem, né? A primeira live eu falei sobre isso, só que tem uma coisa muito engraçada, gente. A live de ontem aconteceu algum problema técnico aqui. Tudo bom, Gi? Que a live não foi salva, por incrível que pareça. Eu baixei, apertei para salvar a live, tudo direitinho conforme manda o figurino, mas não salvou. Ou seja, provavelmente o erro foi meu, mas ainda bem, Shalom Rose, tudo bom? Ainda bem, ô Guilherme, Shalom, tudo bom? Ainda bem, a Leila acabou de entrar agora, Shalom Leila, a Ana também entrou, tudo bom, Ana? Como é que você está? Tatiana também entrou, graças a Deus. Foi o meu dedo, né, Karine? Não, mas o pior é que eu baixei a live, eu fiz todo o processo corretinho e não baixou, mas ainda bem que eu tenho tudo gravado aqui, todos os temas, tudo escrito, como se fosse realmente um roteiro, né? Tudo bom, Zimi? Shalom? O roteiro de um sermão, tá tudo ele bem organizadinho aqui. Tudo que eu falei na live está tudo escrito. Uma grande parte, né? Talvez 90%, né, do que eu escrevi. Shalom, Ana, tudo bom? 90 beijo para esse povo aí de Natal, né? Você é de Natal, do Rio Grande do Norte. Espero revê-los aqui na live. Então, eu acho que eu fiz tudo certo, mas provavelmente eu fiz alguma coisa de errado que não salvou. De repente o processo estava ainda salvando, eu fui lá e cancelei. Alguma coisa eu fiz de errado, com certeza, para não ter salvado. Mas está tudo anotado aqui e salvo. Numa próxima oportunidade eu volto a falar do assunto de novo. Um beijo, Ana, para o meu amigo aí, para o Maurício. Deus abençoe vocês. Tudo bom, Suzana? Acabou de entrar aqui também. E hoje eu vou abordar um assunto que esse assunto... Ah, outra coisa, eu vou deixar o meu número de telefone aqui, tá bom? Com o DDD 0230 para
solicitações e para aqueles que desejam fazer parte do nosso grupo lá do Telegram, porque é por lá que nós vamos informar sobre os nossos seminários e cursos e sobre os nossos treinamentos que nós estamos elaborando. E esse mês agora, tudo bom, Natan? Shalom. E esse mês de novembro, nós teremos 2 turmas, uma do módulo 2, iniciando no dia 10, e outra do módulo 1. E nós já estamos preparando todo o material para começar a partir de amanhã, né, a divulgar e deixar todo mundo informado. E isso vai ser a partir de amanhã. Bem, e fique ligado também nas redes sociais, porque amanhã nós vamos divulgar logo pela manhã cedo, tá bom? A live que nós vamos fazer, provavelmente já está tudo agendado, tudo direitinho com o apóstolo Coraiola de manhã às 11 horas, tá bom? Então vocês já ficam sabendo, mas de manhã vocês vão receber a mensagem lá no WhatsApp com a arte, com tudo direitinho, dizendo o horário e o canal que nós estaremos fazendo essa live com ele, encerrando essa semana de série de lives sobre os anjos. Vamos ter uma visita ilustre, né? E um expert no assunto. E vamos bater um papo muito legal sobre essa operação dos anjos. Bem, o tema de hoje, além da nossa série de lives ter o tema de encontros angelicais, né? Por que eles existem, por que eles acontecem, eu falei sobre o porquê que eles acontecem, né? E princípios. Ô Júlio, Shalom, tudo bom? E princípios, né? Desses encontros, ou princípios dessa comunicação com os anjos. E hoje eu vou abordar de uma perspectiva talvez um pouco diferente, eu tenho certeza que ela é, e que talvez nunca tenha sido abordado, que você talvez nunca tenha ouvido, mas pelo fato de você nunca ter ouvido, não significa que seja nova. Ela somente é algo muito antigo que caiu no esquecimento do nosso contexto cristão mais moderno, podemos assim dizer. E eu vou abordar esse aspecto relacionado aos anjos especificamente dentro de uma perspectiva muito, muito dinâmica e muito prática. E eu quero que você caminhe comigo e consiga entender um pouco dentro daqueles princípios que nós já estamos caminhando durante umas 2 semanas aqui, falando sobre os princípios da criação, sobre esses encontros, esse fluxo de revelação de Deus e como isso se manifesta na própria criação em si, como isso acontece. E eu espero ter te ajudado a tirar algumas dúvidas, colocar outras dúvidas na sua cabeça, porque aí te leva a pensar, a estudar um pouco mais e te leve também a buscar, né, conhecimento, principalmente nessa área, porque é importante. Como o post que eu fiz hoje, né, entender melhor essa comunicação é primordial para que a gente possa desenvolver o nosso ministério e implementar o reino de Deus de maneira prática. Porque o evangelho, ele é prático, tá bom? Acima de tudo. Estão conseguindo me ouvir bem? O som tá ok? Luziana acabou de entrar aí também, Shalom. Então, abra sua Bíblia, tá bom? Que nós vamos começar. Já deixei meu número aqui no comentário fixado para você entrar em contato comigo se quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera para não dar problema aqui. Tá ok? Aí, pronto. Então, vamos lá. Antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero iniciar hoje com uma frase do Talmud que eu repeti ontem. Lembram? Toda folha de grama tem um anjo e todo anjo se curva sobre ela, né? E sussurra, cresce, cresce. Dando a entender que nada existe na criação sem que tenha uma força por trás dela, né? Uma força criada por Deus para que essa força seja aplicada sobre essa criação e ela desenvolva o seu processo de criação e de desenvolvimento pleno. Então hoje eu vou falar sobre o tema, né, especificamente sobre encontros angelicais e os anjos que Deus criou, ou seja, quando eu falo anjos, eu falo as forças que Deus criou. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos essa capacidade. Então, o tema seria os anjos criados por Deus
e os anjos criados por nós. Será que isso é possível? E eu quero fazer essa abordagem com você, te mostrando que é possível. Porque Deus, com o ato de criar, Deus estabeleceu a criação, né, sobre forças. E Ele criou essas forças e o mundo passou a existir por causa da palavra do seu poder. E, consequentemente, Ele também deu esse poder ao homem. Tanto que Jesus usa uma figura muito engraçada no Novo Testamento, que ele diz, está vendo aquela montanha? Se você falar com fé, pegue e lança-te para o outro lado, essa montanha também vai para o outro lado. Ou seja, Jesus dá a entender que a nossa palavra ela tem o poder de criar e de trazer à existência, né, uma estrutura nova sobre a criação já existente. Ou seja, ela dá a entender, através das palavras de Jesus, que nós temos a capacidade de alterar a ordem das coisas criadas de tal maneira que possamos restabelecer uma nova ordem dentro da estrutura física da criação mediante a ação da palavra de Deus. E é justamente isso que Jesus faz em todo o seu ministério. Jesus cura o cego, ou seja, ele traz a visão para um ser que não tinha visão, ou seja, ele pega um ser que nasceu totalmente desprovido da capacidade mais simples que o ser humano tem, que é enxergar, e que ele não tem, e Deus vem e restaura a visão dele através do poder da palavra de Deus, né, através da vida de Jesus. Então é sobre esse aspecto que nós vamos falar hoje, e isso é muito importante de você entender, porque, como eu disse ontem, tudo na Bíblia, antes de ser manifestado fisicamente, tudo isso passou por um processo de projeção, né? De elaboração conceitual, ou seja, um projeto. Deus pensou, Deus elaborou, Deus projetou de forma conceitual, como um arquiteto. O arquiteto planeja, pensa, elabora e depois ele executa. Se nós pudéssemos assim dizer, dentro de um esquema e de um organograma das profissões, né, podemos ter Deus como um grande arquiteto pensador e o homem como seu engenheiro, como aquele que executa aquilo que Deus projetou. Então é uma parceria e só funciona assim. Toda grande construção funciona baseado dentro desse princípio. Ou seja, é uma ação conjunta, nunca uma ação unilateral apenas. E assim Deus fez. Deus criou o mundo, deu origem, né, às forças que deram origem à criação física como nós conhecemos hoje. Então, como toda folha de grama, né, tem um anjo que fica sobre ela, cresça, dando esse impulsionamento, podemos assim dizer, o pessoal do marketing aí vai gostar da palavra, né, como a Karina, sobre impulsionamento. Então Deus dá esse impulsionamento sobre a criação, liberando sobre ela uma força, e essa força nós conhecemos como anjos. A Bíblia traduz anjo, para nós entender dentro do nosso conceito mais místico, mas a gente cristão, né, ocidental, compreende isso de uma maneira diferente do que o oriental compreende, do que os termos bíblicos, entendeu? Do que os termos, comprar tráfego eu acho mais top, mas comprar tráfego tem outro conceito dentro da Bíblia. Comprar tráfego, talvez dentro do conceito bíblico, signifique você adquirir algo que pode impulsionar essa restauração sobre a criação. E a gente vai compreender um pouquinho o que é isso dentro do contexto bíblico. Eu repeti essa frase ontem, e o pensamento bíblico mais primitivo acerca desse assunto, a mente maliciosa, é verdade. Você tem que elaborar as coisas para poder aplicar. Então, o pensamento bíblico mais primitivo sobre essa questão, a primeira aparição, por exemplo, de anjos, vocês lembram onde é que foi? A primeira aparição foi lá no jardim. Lembram que 2 seres angelicais aparecem ali. Na maioria das vezes a gente só enxerga um, mas não, tinham 2. Lembram que no relato, quando Deus expulsa o homem do jardim, um ser aparece primeiro. Qual ser? Um querubim, que Deus coloca para guardar o caminho. E, diz o texto, uma espada flamejante. Porque a espada flamejante circundava, ou seja, ela circulava o jardim e andava por ele para impedir que o homem entrasse novamente, né? Ela passeava ao redor. A palavra redor, ali no texto no original em hebraico, é a palavra rapark. Essa palavra, ela tem a ideia, é um verbo que significa destruir, andar em volta.
Ou seja, 2 anjos Deus colocou ali, um para guardar o caminho da árvore da vida e outro que circulava todo o jardim numa espécie de guardião, impedindo que o ser humano adentrasse novamente por qualquer área que fosse aquela região propriamente dita. Então a ideia é que na primeira narrativa dos anjos nos textos bíblicos, né, eu digo nos textos bíblicos especificamente, porque existem outros textos que narram histórias também de anjos que não necessariamente são os textos bíblicos. Temos a ideia de que os anjos eles são forças criadas por Deus, né, para desenvolver uma certa ordem. A ordem havia sido quebrada ali no Éden. Os homens quebraram o mandamento de Deus, decidiram viver por si só, Deus expulsou o homem do jardim e Deus tenta restabelecer essa ordem colocando forças para organizar as coisas novamente. E a primeira aparição, o primeiro relato de que os anjos aparecem na Bíblia, literalmente escrito no texto bíblico, é ali nessa passagem de Gênesis capítulo 3. E essa passagem mostra, né, como as forças criadas por Deus, no caso os anjos, eles têm essa função de guardar não só a criação física, né, mas eles são criados com um propósito específico. O querubim foi colocado para guardar o caminho, então ele ficava ali guardando o caminho. E o outro ser, como uma espada flamejante, ou seja, ele flamulava, né, ele ficava meio que de formas, como se fosse um lençol bem fino, um pano bem fino caindo ao chão, né, flamulando, tremulando às vezes, em volta de todo o jardim, circundando toda a extensão do Éden, com um propósito, impedir que o homem retornasse. E quem entrasse, o conceito da palavra ali na tradução no português vai estar escrito espada, porque é literalmente isso que a palavra significa, ou seja, era um objeto de corte. Ele estava ali para cortar, para punir, para exercer juízo sobre quem adentrasse. Então ele era um anjo punitivo, ao qual Deus havia colocado ali para que isso acontecesse. Então, daí nós vemos que os primeiros... Ô Clécio, Shalom, tudo bom? Aí nós vemos que o primeiro relato de que isso acontece na Bíblia é em Gênesis capítulo 3. A primeira vez que isso acontece. Então nós temos que entender uma coisa. Esses anjos ao qual Deus colocou lá, eles foram criados com um propósito e eles executavam o propósito deles sem se desviar da sua missão. Ou seja, eles tinham uma tarefa, tinham um foco e eles não se desviavam daquele foco específico para o qual eles foram designados. Ou seja, um anjo ele jamais altera a sua missão, ele jamais desvia do seu foco. Por mais que a gente possa achar ou parecer que isso aconteça, isso não aconteça em hipótese alguma. Tanto os anjos bons como aqueles que nós achamos que são maus. E isso está explícito lá no relato de 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Lembram do texto de 1 Samuel capítulo 16, versículo 14? Diz que um espírito, né, maligno da parte de Deus saía para atormentar Saul. Lembram do rei Saul, o primeiro rei de Israel? Então, um anjo da parte de Deus, ou um espírito da parte de Deus, ou um anjo, uma força, saía para atormentá-lo. E aqui eu tenho a ligação, propriamente dito, do assunto, o tema da live de hoje, cujo eu já falei para vocês que os anjos que Deus criou, as forças que operam na criação através da ordem de Deus, e nós como indivíduos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que isso se assemelha à nossa ação e à nossa conduta sobre a criação. Como isso também está implícito na nossa vida e na nossa natureza de maneira plena, e a gente precisa perceber isso. Porque percebendo isso, nós vamos tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que fazemos e com aquilo que falamos e principalmente com aquilo que pensamos. Porque segundo Jesus introduziu uma nova técnica de percepção sobre o pecado, que diz o seguinte: aquele que olhar para uma mulher com um desejo de pecar, esse já pecou. Só que depois do pecado, o pecado primeiro ele é imaginado, depois ele é concebido, depois ele é gerado, né? Então, Jesus ele introduz um elemento novo, diz que só pensar, só em desejar, isso já pecou. Por quê? Porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e isso que nós temos que tomar cuidado, porque Deus pensou,
desejou. E o simples desejo de Deus e o pensamento de Deus deu origem à criação, e Deus falou, obviamente. Então Deus pensa, projeta, fala e vem a existir. Ô Netinho, shalom, tudo bom? Meu amigo Netinho, saudade de você. Então Deus pensa, fala e a criação veio a existir. Jesus introduz o mesmo conceito. O homem tem que tomar muito cuidado com o que pensa, porque pelo simples fato dele pensar, isso já origina alguma ação pecaminosa. E nesse texto eu tenho a minha deixa para poder começar a falar sobre essa questão. Por que nós criamos essas forças ou criamos esses anjos? Eu quero falar para você, porque isso é um pensamento bíblico muito antigo, como eu já disse. Diz o seguinte o texto, um tratado de um livro chamado Pirkei Avot. Eu já citei ele aqui para vocês, eu vou citá-lo novamente. Uma parte desse livro diz o seguinte: aquele que cumpre o mandamento de Deus, ou que cumpre a vontade de Deus, que cumpre os princípios de Deus, ele cria diante de Deus um defensor. E aquele que quebra um mandamento, ele cria diante de Deus um acusador. Ou seja, nós temos, segundo o pensamento bíblico muito primitivo e antigo, nós temos a capacidade de criar, elementos que servem tanto para nos ajudar quanto para nos prejudicar. Ou seja, a questão da lei da casualidade, de causa e efeito. Você faz alguma coisa e aquilo obviamente vai reverberar de alguma maneira e vai voltar para você, ou vai provocar alguma ação no ambiente externo ao qual você está. E isso é claro. Sobre a existência humana, isso existe desde quando o mundo é mundo. Só que esse espírito mal, por exemplo, que vinha da parte de Deus, diz o texto, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que vinha atormentar Saul, por quê? Por que isso acontecia? O texto bíblico diz o seguinte: Saul, em um determinado momento da sua vida, começou a se exaltar contra os princípios e os mandamentos de Deus, se achou muito, de tal maneira que Samuel deu uma ordem para ele, e diz o texto lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que ele se rebelou contra o Senhor. Ele se rebelou, e duas palavras são usadas no versículo 23. Ele se rebelou e ele porfiou contra o Senhor, ou seja, ele agiu de maneira intencional, rebelde, e ele praticou porfia. Porfia ali no sentido do texto é de você se rebelar contra, se exaltar contra uma ordem de Deus, contender, discutir, brigar, não aceitar a orientação, discordar de tal maneira que você vai fazer a sua vontade sem ponderar sobre aquela pessoa que está lhe orientando para que você não faça aquilo. Ou seja, ele brigou com Deus de maneira tão plena, e isso sobre a ordem de Samuel, o profeta, ou seja, ele se revoltou contra a palavra de Samuel, ele se rebelou contra a ordem de Deus, e diz o texto bíblico que a partir daquele momento Deus retira o espírito dele, ou seja, não é que o espírito habitava dentro dele, o espírito de Deus, coisa que nós temos esse conceito meio errado na nossa mente, não é. Deus tirou o selo de aprovação que existia sobre ele, e a partir daquele momento um espírito maligno da parte de Deus foi direcionado para atormentá-lo. Então, ele tinha o selo da proteção divina. As ações de Saul foram tão contumazes em relação à vontade de Deus, que isso gerou algo muito ruim sobre a vida dele. Ele criou sobre a vida dele uma estrutura de rebelião tão grande, que aquele selo de ungido de Deus que tinha sobre ele, Deus retirou. E quando esse selo é retirado, esse selo era a aprovação de Deus de que toda a vida de Saul teria uma direção rumo aos propósitos de Deus. Mas quando Deus tira, tudo se altera na criação, no que diz respeito à vida de Saul e ao seu desenvolvimento como rei de Israel. Ou seja, ele cria toda uma estrutura que agora condicionava Saul dentro de um fluxo tão terrível que até mesmo Davi ele tentou matar. Isso na sequência do texto é muito claro. Então, existe um texto em Jeremias capítulo 10, 12, que diz que sobre a palavra de Deus toda a criação está firmada e estabelecida. Ou seja, tudo que existe na criação está fundamentada sobre a palavra de Deus.
sobre a palavra de Deus de maneira muito bem estabelecida. E em Levítico, capítulo 22, capítulo 20, do versículo 22 até o versículo 26, tem um texto que eu gosto muito, e se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse nesse texto, para você entender como funciona essa dinâmica da criação e como nós criamos forças. E quando eu falo forças, a Bíblia usa a palavra força como a palavra sinônima da palavra anjo, da palavra enviado. Porque tudo aquilo que Deus fala e que produz o resultado para o qual foi enviada, lembra que tem um texto que diz a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Por quê? Porque ela vai e vai produzir o seu efeito designado. O que é essa palavra de Deus que vai? Essa força criativa que sai de Deus e que dá origem a uma coisa e que cumpre o seu objetivo. Isso é o anjo. Porque eles foram criados com um propósito de auxiliar o homem ao desenvolvimento, ou seja, eles foram criados para ajudar, para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Então toda a nossa vida está envolta, está sendo desenvolvida com o aparato dessa força ao qual Deus designou para aqueles que hão de herdar a salvação. E essa força são os anjos. Eu quero estabelecer isso com você e te mostrar. Diz assim o texto, em Levítico capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomiteis a terra para a qual eu vos tenho mandado habitar nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci delas. Mas a vós, outros, eu vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu vou lá darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Farei, pois, distinção entre os animais impuros e animais limpos, entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis a vossa alma por causa dos animais, das aves, de tudo que se arrasta sobre a terra, aos quais apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, e separei vocês de todos os demais povos da terra para serdes meus. Esse texto aqui ele é muito importante dentro desse conceito, porque Deus está dizendo o seguinte: vou mandar vocês para uma terra, e vocês tratem de cumprir as minhas palavras, porque se vocês chegarem nessa terra e não cumprirem a minha palavra, essa terra vai vomitar vocês. Essa expressão vomitar é que a própria terra iria ser gerada dentro da estrutura física e espiritual daquela região, situações e condições ao qual o povo de Israel sofreria. E todo esse sofrimento geraria uma coisa: exílio. E o exílio é algo que o povo de Israel experimentou durante quase toda a sua história, porque eles pecavam contra Deus e Deus os expulsava da sua terra. Então, o não cumprimento da palavra de Deus e de cumprir, de obedecer os princípios de Deus, gerava isso. A própria terra criava estruturas, e essas estruturas, guerras, terremotos, homens que se levantavam contra Israel, tudo isso era o quê? Devido à quebra do mandamento da palavra de Deus. Se houvesse a obediência plena aos mandamentos, o que isso acarretaria? Plenitude, e o povo viveria numa terra que mana leite e mel. Então, aqui fica bem claro a estrutura sobre a qual Deus condicionou a criação. A criação foi colocada dentro de limites e dentro de princípios. E os princípios são: o homem foi colocado na terra para geri-la. E da mesma maneira que Deus deu origem a tudo na criação mediante a sua palavra, o homem também era responsável por gerir todo um ecossistema e todo um processo de execução das coisas do mesmo princípio ao qual Deus executou e qual Deus criou através da sua palavra. E a obediência a essa palavra de Deus iria gerar todo esse processo e toda essa dinâmica de interação espiritual para manter toda a criação em equilíbrio e em plenitude. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 11 diz o seguinte: preste bem atenção no que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11. Romanos 8 ele começa a desenvolver o tema. Ele diz: porque há ardente expectativa da criação que os filhos de Deus se manifestem. Por quê? Por que os filhos de Deus precisam se manifestar? Ele continua: porque a criação se tornou escrava, se tornou subjugada.
por causa da condição do homem de pecado. Mas quando os filhos de Deus se manifestarem, ela vai se reerguer em sua plenitude. Por que ela vai se reerguer? Porque lhe vai ser restaurada a ordem. O homem vai aplicar os princípios de Deus, aplicar a palavra de Deus, e essa criação vai ser redimida e restaurada. Esse é o princípio bíblico básico. Isso vai se dar quando Jesus voltar? Vai de maneira plena. Mas mesmo assim, os princípios básicos da palavra de Deus terão que ser aplicados sobre a criação para que ela seja restaurada. E o próprio Jesus, quando voltar, vai fazer isso. Por intermédio do quê? Por intermédio das forças espirituais que vão ser aplicadas sobre a criação. E essas forças são denominadas como anjos. Aí nós vamos lembrar um pouco sobre as parábolas de Jesus sobre o final dos tempos. Nos últimos dias, ele enviará os seus anjos para recolherem da terra tudo aquilo que faz as pessoas tropeçarem e também retirar o joio e lançá-lo no fogo. Não é isso que diz a parábola, a parábola do joio e do trigo? A explicação da parábola é essa. Nós criamos, dentro da nossa dinâmica de existência, princípios, e esses princípios são responsáveis por ser aplicados sobre a criação. E isso de maneira física. Nós temos que entender o seguinte, que toda ação física reflete do espiritual. Porque tem um princípio bíblico muito importante que Jesus nos ensina. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. É o que nós ligarmos na terra ligado nos céus. Então, quando nós aplicamos sobre a criação um princípio de Deus, aplicamos sobre a nossa vida um princípio da palavra de Deus, nós criamos e damos origem à existência um conceito que pode de alguma forma interferir na nossa vida, nos beneficiando ou nos prejudicando. Se nós cometemos um pecado, esse pecado há de nos achar, como diz a palavra de Deus, não tem jeito. Alguém aqui já escapou da consequência de um pecado, por exemplo? É óbvio que não. Está aí. Mas e os frutos da obediência e do cumprimento dos mandamentos de Deus? Nós também recebemos isso. Na maioria das vezes não vemos. Então essa força que é gerada pelo mandamento, pela obediência aos princípios de Deus, a Bíblia chama isso também de anjo. Porque é uma força que gera uma ação direta na criação. E essa ação, ela é resultado da nossa atitude para com a palavra de Deus e para com a nossa resposta. Então, de todos os princípios que eu falei sobre essas interações espirituais, eu não vou dizer que qual que é o mais importante. É porque todos eles funcionam como elementos principais, aliás, como elementos importantíssimos dessa engrenagem. Se faltar um desses elementos, obviamente a engrenagem pode funcionar, mas ela funciona debilitada e defeituosa. Por quê? Porque toda a estrutura e toda a dinâmica espiritual ela se dá através desses processos. Lembra que eu falei método e processo? Então, os processos são importantíssimos e os processos se dão baseados nesse conceito. Como Deus criou forças e anjos para interagirem com a criação, nós também temos a capacidade de criar essas forças mediante a obediência à palavra de Deus. Porque se nós obedecermos e aplicarmos os princípios de obediência, diz o texto aqui, se o povo de Israel cumprisse os mandamentos de Deus e aplicasse isso sobre a terra, eles viveriam de maneira plena numa terra que manava leite e que manava mel, ou seja, uma terra que iria produzir de forma espiritual. A terra iria produzir por si só, porque aquela terra iria ser restaurada sobre ela os princípios que existiam lá no Éden. Porque o homem só iria cuidar da terra e a terra iria produzir com a bênção e com a plenitude de Deus. Coisa que a terra deixou de produzir por causa do pecado. Mas se o homem aplicasse esses princípios e as forças originais da criação fossem exercidas sobre a terra novamente, essa terra iria produzir de maneira maravilhosa, ou seja, o homem iria viver numa terra que mana leite e mel. A perspectiva e a visão dos povos primitivos, dos primórdios da criação e dos homens que caminharam com Deus, a lógica divina é assim estabelecida dentro do contexto bíblico. Nós nos desconectamos e muito desses princípios. Por quê? Porque na maioria das vezes o nosso conceito de Bíblia e de comunicação e de interação com Deus foi mudado muitas das vezes por causa da religião. Nós estudamos muita teologia e esquecemos de conhecer a palavra de Deus no seu contexto original. Muito.
Eu conheço muita gente, muito homem de Deus mesmo, com que ama a palavra de Deus, mas que passaram a vida toda estudando conceitos humanos e romanos dentro de estruturas teológicas que muito mais afastaram a mente deles desses princípios originais da palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Imergiram toda a sua mente, todo o seu poder criativo, né, toda a sua essência divina em uma estrutura religiosa que milita justamente contra os princípios que eles dizem que crerem quando leem as Escrituras. Como eu costumo brincar, né? E quem fizer o curso aqui, o Religião de Jesus, módulo 1 e 2, vai ver que eu faço muito essa brincadeira lá. Nós colocamos um óculos, e é sobre esses óculos que nós enxergamos as Escrituras. Esses óculos nada mais são do que uma metáfora para a nossa cosmovisão de mundo. Nós enxergamos o mundo da maneira pelo qual enxergamos a nossa relação com Deus e que compreendemos a Bíblia. Nós que dizemos que cremos em Deus, enxergamos o mundo através dos mesmos olhos que nós compreendemos a Bíblia. Então, os nossos olhos, quando enxergam as Escrituras dentro de estruturas mentais que já estão na nossa mente e que só nos permitem enxergar o texto bíblico baseado em princípios teológicos. Entendeu? E isso é nocivo à nossa plena capacidade de compreender as Escrituras, porque a Bíblia não é um livro teológico. Ela é o livro da experiência de Deus com o homem, e através dessa experiência, Deus transformou a experiência em princípios de vida, em princípios de vida se transformou em filosofia, em cultura, em história, e aí depois veio o homem tentando estudar, né, a maneira de Deus se revelar e deu o nome disso de teologia. A nossa mente ficou literalmente cauterizada mesmo. Então, a teologia ela é boa sim, mas ela é o último elemento desse processo. Entendeu? Ela é o último elemento desse processo de revelação de Deus para o homem. Então, tentar estudar e tentar compreender Deus com uma mente puramente teológica é o pior erro. É o pior erro que um amante das Escrituras, uma pessoa que ama a Deus pode fazer e cometer. Porque em um momento da sua vida, ele vai cometer um erro muito grave. Esse erro é somente olhar para as Escrituras baseadas em princípios teológicos. E Deus se revelou para um povo dentro de uma cultura e estabeleceu princípios de vida. E esses princípios de vida, ou seja, a aplicação desses princípios, é que revelaram a grandeza de Deus e revelaram o amor de Deus para com esse povo e o projeto de Deus para a redenção da humanidade. E isso é muito importante, porque disse Jesus, né, que no final dos tempos o Filho do Homem voltaria e com ele a multidão dos seus anjos. Ou seja, esses anjos continuam operando até hoje. Continuam operando até hoje. O poder de Deus continua se manifestando até hoje. Não só os anjos que foram criados por Deus, mas também essas forças que nós criamos. Isso mesmo, nós criamos essas forças e a Bíblia chama essas forças de anjos. Nós temos o poder e a capacidade de criar elementos, né, espirituais através da nossa ação, da nossa vida, da prática, porque a mesma palavra que saiu da boca de Deus dizendo haja, essa palavra habita em nós hoje. Disse Jesus, a palavra que eu vos tenho dado é espírito e vida, e esta palavra habitará em vós. Ele é a própria palavra, e segundo a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a mente dele. Então, se nós temos a mente do Messias, nós também temos as palavras, porque essa mente é que elabora essas palavras. E essas mesmas palavras são as palavras criadoras de Deus, porque Deus criou o mundo através da sua palavra. E o verbo é a própria palavra. A palavra é o próprio Messias em si. Não que ele estivesse fisicamente criando todas as coisas, porque não é esse o conceito que diz ali no livro de Gênesis, mas o princípio, o conceito pelo qual todas as coisas foram criadas é o conceito da plenitude do Messias. E isso nós temos que entender, porque do mesmo jeito que a palavra de Deus criou todas as coisas, essa palavra que habita em nós continua tendo o mesmo poder. E espiritualmente falando, nós temos o poder de criar, de conduzir a criação à sua plenitude. Essa é a nossa herança mediante as Escrituras e a palavra de Deus. Disse Jesus, eu vou, mas vocês ficarão. Não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal.
Ou seja, a oração de Jesus era para que houvesse um embate com o mal e que nós pudéssemos prevalecer de alguma maneira, exercendo a palavra e a vontade de Deus sobre a criação, porque de alguma forma esse mal seria dissipado. O mundo não está em um caos como muitos de nós pensamos. O mundo está sofrendo porque Deus está evidenciando esse mal, como diz o profeta Zacarias, que nos últimos dias Deus expurgaria da terra o espírito da impureza do nosso profeta. Ou seja, o mal se torna tão evidente diante dos nossos olhos, é porque Deus está exprimindo esse mal, expurgando ele, expondo ele e tirando ele da terra. Porque ninguém que vê alguma coisa que é mal quer ficar com esse algo que é mal diante dos seus olhos ou convivendo com ele. O mal aparece e o próprio princípio, né, universal da criação se encarrega de eliminar esse mal. Ou seja, Deus usa pessoas para eliminar o mal da face da terra. Nós vemos isso de maneira simples. Ninguém, por exemplo, que encontra um assaltante, encontra um assassino ou um estuprador, vai conviver com uma pessoa como essa. Vai ligar para as forças policiais e as forças policiais vão vir e vão prendê-lo, vão levá-lo embora. O princípio se aplica do mesmo jeito com as forças espirituais e com aquilo que Deus criou. Ninguém quer conviver com o mal necessariamente. Então o propósito de Deus é expurgá-lo, mostrá-lo, para que o poder de Deus se manifeste sobre a criação e esse mal seja expurgado. Então como que isso acontece? Isso acontece mediante a nossa ação e o nosso princípio de vida estabelecido sobre a palavra de Deus. Lembra do texto que eu li para vocês? Toda a folha, ou todo elemento existente na criação, existe sobre ela um anjo que sussurra sobre ela dizendo: cresce, cresce. Eu li esse texto do Talmud ontem para vocês porque reflete a ideia do pensamento que não existe nada na criação que essa força de Deus, né, esse elemento de Deus que existe na criação esteja colocado sobre ela de tal maneira de que isso precisa produzir. E a própria palavra diz, o profeta diz, a palavra de Deus ela vai, a força de Deus é lançada, ou seja, o anjo de Deus é enviado, porque a palavra, quando a palavra ela é enviada, a palavra ali é malar é anjo. Então, quando a palavra é enviada, ela é enviada através do elemento anjo, e ele vai com um poder específico para executar aquilo, com uma missão específica. Então, quando nós somos enviados com o propósito de estabelecer a criação e restaurar essa criação, nós vamos dentro do mesmo princípio de um anjo, de um enviado, de uma força enviada. Nós ainda somos elementos criados melhores que os anjos. Você sabia disso? E eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar o porquê. Nós fomos criados como seres pensantes, os únicos seres da criação física com a capacidade de pensar. E a nossa capacidade de pensar, ela é diferente de tudo no aspecto espiritual. Sim, eu vou explicar para você porque o homem foi criado com um elemento muito importante que é o livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, da sua tomada de decisão por si só. Os demais elementos da criação não. Como eu disse, tudo foi criado com um propósito bem estabelecido. Por exemplo, uma macieira, ela pode produzir uvas? Não. Não pode. Um pé de manga pode produzir limão? Não, não pode. Tudo que existe na criação foi estabelecido com um propósito e ele não foge àquele propósito, a não ser por interferência humana e por manipulação genética, coisa que a própria Bíblia condena em alguns princípios. Então, nós precisamos entender uma coisa: o ser humano é o único ser na criação dotado com a capacidade de obedecer a palavra de Deus e viver plenamente, e de não obedecer a palavra de Deus e mesmo assim viver. Você sabia disso? Então o homem pode viver sem cumprir os mandamentos de Deus, sem obedecer a palavra de Deus e viver. Só que esse homem ele vai viver dentro de uma estrutura de mundo, e aí eu quero que você preste bem atenção. Ele vai viver dentro de uma estrutura de mundo entregue e à mercê de forças espirituais como a de Saul, porque Saul criou esse universo após quebrar os princípios de Deus e os mandamentos de Deus. Você vai entender um pouquinho quem aqui gosta de séries, de assistir séries. Quem aqui já assistiu a série Flash? Alguém gosta aqui? Os mais antigos, talvez aí não gostem. Aliás, era para gostar, porque Flash é dos anos 60, 70.
Então deixa eu te explicar uma coisa. Na série existem os universos paralelos que eles chamam de Terra 1, Terra 2, Terra 3, Terra 4 e Terra 5. E nesses universos existem versões daqueles personagens, daquelas pessoas que vivem naquele mundo. Arquivo X, o Eric é mais antigo. Então, deixa eu dizer para você, existem esse conceito dentro da Bíblia, que quando nós quebramos os princípios de Deus e vivemos de maneira desordenada, lá na Terra 10 existe uma outra versão da Jaísa. Quando nós vivemos de maneira desordenada, nós criamos um elemento e esse elemento exerce força e influência sobre a nossa vida por causa dessas quebras e desses desvios de mandamentos de Deus. Ou seja, forças são direcionadas sobre a nossa vida e que a gente não entende muito bem como o mal acontece, como coisas ruins acontecem, quando coisas erradas acontecem por quê? Por causa de quebra de princípio, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Então o homem, quando gera toda uma estrutura como essa, vive num sistema de iniquidade, isso é verdade, ele começa a criar elementos. É como, assim, tudo que existe na criação, cientificamente falando, isso é comprovado. O homem, dentro da sua estrutura biológica, ele é composto por por quase toda a matéria conhecida no universo. Ou seja, o homem, ele dentro dos seus componentes, dos seus elementos químicos que dão existência ao seu corpo físico, à sua estrutura biológica, ele é como poeira cósmica, ele tem os elementos da criação como um todo. Então, existe um princípio bíblico sobre isso, que o homem, ele é um microcosmo de todo um grande universo, de todo o grande cosmo ao qual Deus criou. Ou seja, tudo que existe na criação de alguma forma está revelado dentro da estrutura e da natureza humana. Então, quando o homem vive de maneira desordenada, esse próprio mundo que é o ser humano, por si só e por definição e por conceito bíblico e espiritual, ele entra em total desordem. Ele vira lá um caos e desolação, torre e pavor, como é lá no Gênesis. Por quê? Por causa das suas quebras de princípios. Mas quando o homem decide viver obediente à palavra de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus, Deus vem e faz o quê? Haja luz. Deus começa a lançar luz sobre as nossas trevas e começar um processo de ordem onde havia desordem. E esse processo de ordem, onde havia desordem, se dá mediante a obediência aos princípios da palavra de Deus. E as forças que são direcionadas por Deus para estabelecer a criação e dar desenvolvimento a ela, nós conhecemos como anjos. E por isso que nós criamos os nossos anjos. Nesse conceito, nós somos agentes, e a própria palavra diz, vós sois deuses, como deuses. Por quê? Porque nós temos o poder e a capacidade de criar, e de colaborar, de sermos colaboradores com Deus na restauração da criação, porque essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel como agentes de transformação. Viver a palavra de Deus de maneira plena, exercendo princípios e que esses princípios se manifestem e que possamos ver diante dos nossos olhos os anjos que nós criamos. Possamos ver as forças de Deus agindo em nosso favor por causa da nossa obediência. Então o princípio bíblico se estabelece. Todo aquele que cumpre um princípio bíblico da palavra de Deus, ele cria diante de Deus um anjo, uma força que vai o ajudar a desenvolver a sua tarefa. E todo aquele que quebra um princípio bíblico da palavra de Deus, ele cria uma estrutura maligna como Saul, que fez somente o quê? Que Saul fizesse besteira em cima de besteira. Lembram que quando Samuel confronta Saul está preocupado com uma coisa, ser honrado diante do povo. Pede a Samuel, não fique comigo para que eu possa adorar e celebrar diante do povo e que o povo me veja na minha condição ainda de rei. Samuel ainda atende o pedido de Saul por amar muito a Saul e faz aquilo, mas logo na sequência do texto diz que um espírito maligno da parte de Deus se apossa dele ou começa a atormentá-lo e a primeira atitude que ele tem é tentar matar Davi. Para você ver, quando nós estamos quebrando princípios de Deus, nós nos tornamos verdadeiros assassinos, espirituais. Lembram lá no contexto, Jesus diz, aquele que diz para o seu irmão louco,
É considerado como se fosse um assassino, como se tivesse matado o seu próprio irmão. Jesus pega elementos da cultura judaica e do pensamento judaico que transformam isso e elevam isso eleva isso numa amplitude tão grande dentro de um conceito tão importante para a aplicação prática da vida humana, que as pessoas deixam de olhar para as escrituras e enxergar nelas, né, e enxergá-la dentro do contexto original ao qual ela foi escrita. Por isso que eu sempre afirmo, quer aprender um pouco mais da Bíblia, compreenda ela no seu contexto original. Isso já vai te ajudar. Por isso Deus me direcionou a montar esses dois cursos, seminário a Religião de Jesus 1 e 2, para nos ajudar, nos dar essa ferramenta e estabelecer princípios e parâmetros para que a gente possa olhar para as Escrituras e tentar enxergá-la dentro do contexto original. Então a chave é literalmente essa, conhecer, obedecer os princípios de Deus mas como? O Hélio falou aqui, é verdade, estão de maneira como está explícito, né, na nossa visão romana, é muito difícil. É difícil porque ela sempre vai se estabelecer sobre princípios humanos, humanistas demais. E os princípios baseados numa visão somente humanista, elas destoam da palavra de Deus, destoam da verdade de Deus, na sua maioria das vezes. O problema, por exemplo, já tem gente aí até pedindo, né, revisão dos textos bíblicos por considerar a Bíblia ultrapassada. A questão não é revisar os textos bíblicos porque a Bíblia está ultrapassada. A questão é voltar a compreender a Bíblia no seu contexto original, porque a nossa perspectiva da Bíblia que é ultrapassada, porque olhamos para a Bíblia dentro de uma perspectiva romana. E essa é a grande questão. A Bíblia não é um livro que está ultrapassado. O que está ultrapassado é o método pelo qual estudamos ela. Ou seja, é a nossa teologia, a nossa cosmovisão de mundo é que está errada. Então precisamos voltar. Falar igual Jesus, arrependei-vos, né? Fazer até chuvar, fazer o caminho de volta. E voltar a compreender a Bíblia dentro do seu contexto original. Lá em 325 houve uma ruptura histórica. Houve uma ruptura histórica com Jerusalém e com os princípios pelo qual os primeiros discípulos compreendiam e enxergavam as Escrituras. Nós precisamos voltar lá de onde nós caímos. Lembra o texto de Apocalipse? Volte ao lugar de onde caiu. Volte ao seu primeiro amor. Gente, o primeiro amor do texto de Apocalipse não é a pessoa se converter de novo, não. O primeiro amor são os rudimentos da doutrina elementar que Jesus ensinou, baseado nos princípios judaicos de vida, de enxergar o mundo. Os princípios estão no texto bíblico, a gente precisa compreender. Eu digo princípios, eu não estou dizendo de lei, que nada disso, estou dizendo de princípios. E isso se perdeu. O texto em Apocalipse está falando de alho, a gente está entendendo bugalho. Ou seja, é parecido. Entendeu? Contém o elemento ali, contém o sufixo alho, mas tem o prefixo ali, o bugar ali, que a gente não consegue entender muito bem. Aí eu penso que alho é bugalho. E não é. Então dá uma confusão terrível quando a gente tenta aplicar, né, enxergar e compreender escrituras que foram elaboradas pela mente divina dentro de um contexto e colocar os óculos da religião, da estrutura e do pensamento grego-romano e tentar filosoficamente dentro de estruturas pagãs compreender escrituras que são sagradas. Dá no que deu. Dá interpretações erradas sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua divindade, sobre o processo de redenção da criação, sobre Deus, sobre o Espírito de Deus, dá entendimento errado sobre um monte de coisa. Aí nós vivemos a nossa vida baseada em conceitos errados, ou seja, nós perdemos a oportunidade de experimentar Deus em plenitude, vivendo feliz nessa terra, com o objetivo de restaurar todas as coisas, vivendo bem com a nossa família, vivendo bem com os nossos amigos, pregando para eles uma palavra de redenção, de esperança. Entendeu? Pregando uma palavra de esperança, mas a gente só quer pregar desgraça para o povo, baseado em uma perspectiva errada e de uma visão deturpada. Visão deturpada. E isso gera muito cansaço. Por isso que existe uma multidão de pessoas cansadas. Cansadas desse contexto de igreja, por incrível que pareça, desse contexto de religiosidade, e que as pessoas veem uma pregação de um jeito e a vida de outro jeito. E isso deturpa a imagem e a mensagem.
porque isso transforma a mensagem que era para ser uma mensagem de poder, de uma palavra enviada através de uma força, de um anjo que vai produzir, porque ela foi mandada com um propósito e ela não realiza o seu propósito. Por quê? Porque aquela palavra está sendo gerada dentro de um outro contexto de mundo. Está sendo gerada lá na Terra 2, não na Terra 1, ou lá na Terra 10, como a Jaísa falou. Essa palavra está torta, porque ela tem princípios obtusos, tem princípios distantes do original e do princípio da palavra de Deus. E o princípio está estabelecido nos profetas, que revelaram toda a estrutura de Deus e todo o pensamento de Deus, o projeto de Deus de restauração para a criação. Se existe algo importante que você precisa gravar hoje, é que você é responsável por criar um mundo melhor. E as estruturas que você cria, né, as forças espirituais que você gera através da sua palavra, a Bíblia chama isso de forças, e forças são anjos, e nós podemos criar. Então, observe o ministério dos anjos que te servem, você que já fez o ministério dos anjos, de maneira um pouco mais diferente, assim no sentido prático, que você também com as suas ações cria anjos, cria forças, e essas forças podem operar com você para a restauração da criação e para implementar a vontade de Deus na sua vida e na vida de todos que te cercam. Você precisa pensar a palavra de Deus de maneira prática, entendeu? Porque ela é prática. Deus criou os céus dos céus, pertence ao Senhor, mas a terra pertence a quem? Aos filhos dos homens. Deus nos colocou aqui, nós temos que viver aqui e aplicar esses princípios aqui. E se tem algo que eu poderia deixar para você hoje é isso. Aprenda a exercer a palavra de Deus e a criar anjos, criar amigos, criar seres que te ajudam, seres que eu digo forças espirituais que te ajudam a implementar a palavra de Deus, implementar a vontade de Deus. Seja uma pessoa positiva no que diz respeito à sua maneira de pensar. Aquela visão derrotista, bíblica, escapista, escatológica, veja a escatologia como esperança, como uma perspectiva de um mundo melhor, não aquela coisa ufanista também, achando que não vai ter mal. Vai, a Bíblia diz que Deus vai expurgar o espírito de impureza do falso profeta da terra. Significa que tem impureza aqui, tem falso profeta aqui. Jesus já falou na parábola do joio e do trigo que Deus vai mandar os seus anjos nos últimos dias e eles vão fazer o quê? Tirar do seu reino tudo aquilo que faz as pessoas pecarem. O reino de Deus é aqui e tudo que faz as pessoas pecarem está onde? Está aqui. Então essa ação de Deus, esses anjos de Deus, são instrumentos para ele pecar, porque ele diz que nos últimos dias ele vai enviar os seus anjos, eles vão tirar tudo aquilo que faz as pessoas pecarem. Então nós temos que entender as coisas mais biblicamente falando. E só tem um jeito. Eu preciso compreender a Bíblia no contexto original dela. O que você ganha fazendo o curso Religião de Jesus, módulo 1 e 2? Compreender a Bíblia no contexto original dela. E isso vai te orientar e vai te dar a capacidade de compreender um pouco mais, de maneira mais profunda essas coisas que eu falei aqui. Porque eu tenho certeza que para muitos aqui é a primeira vez que ouviram uma expressão de anjos desse jeito. Que eu tenho o poder de criar. Por quê? Aonde que diz isso na Bíblia? A Bíblia deixa princípios disso de maneira muito bem estabelecida. Porque como Deus criou todas as coisas, Deus deu capacidade ao homem para que também criasse. E os princípios estão bem estabelecidos na palavra de Deus. Disse Jesus o seguinte: se você falar para esse monte, saia daqui e vá para lá, ele também vai. Era de maneira literal? Não, Jesus estava estabelecendo um princípio de que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. E quando você estabelece a sua vida sobre o princípio bíblico de obediência, o que acontece com você na terra? Eu li Levítico capítulo 20 para vocês. A terra produz leite e mel. Ou seja, existe uma força espiritual que é liberada sobre a criação quando nós exercemos a palavra de Deus de maneira plena e cumprimos os mandamentos de Deus e os princípios de Deus. Ou seja, forças espirituais são liberadas e começam a agir em nosso favor, fazendo com que tudo na criação produza de maneira eficaz, excelente e plena. Então o princípio que Deus estabelece de que nós também criamos forças que interagem com a criação é essa. Deus disse isso para o povo de Israel: cumpra a minha palavra e eu vou fazer com que seja liberada sobre essa terra o quê? Um poder produtivo muito grande. Essa terra vai manar leite e mel. Vocês serão uma glória para as nações. Riquezas virá até vocês. Vocês serão abundantes. Vocês não terão falta de nada, muito pelo contrário. Vocês emprestarão e não pedirão emprestado.
ou seja, as bênçãos de Deus, o poder de Deus fluiria. Anjos de Deus estariam executando a palavra de Deus de maneira plena na criação, estabelecendo sobre tudo a vontade de Deus por causa simplesmente de um ato de obediência do homem. Então, obedecer e cumprir os princípios de Deus é o elemento principal para que nós tenhamos capacidade de criar anjos, ou seja, forças que interajam conosco e estabeleçam a vontade de Deus sobre a criação. Esse princípio é conhecido e é muito conhecido há milênios e há milênios atrás, dentro dos profetas bíblicos e dentro daqueles que estudam as Escrituras no seu contexto original. Isso é muito antigo, muito antigo. E eu quero compartilhar com você mais princípios como esse, mas infelizmente no Instagram a gente não pode fazer tudo porque o nosso tempo é reduzido, mas nós criamos ferramentas e graças a Deus existem ferramentas que nós podemos fazer isso, e uma dessas ferramentas são os nossos treinamentos e os cursos, e para isso Deus nos direcionou a fazê-los. Tá bom? Espero ter te ajudado hoje, ter dado mais uma sementinha nesse conhecimento tão maravilhoso que você já começou a adquirir sobre os anjos, participando de seminários lá com o apóstolo Coraiola. Espero ter ajudado você a entender um pouco melhor essa dinâmica. E amanhã nós temos uma live especial com ele às 11 da manhã, tá bom? Quem ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram e quer participar, me manda uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo assim, só com a palavra Telegram, que eu vou entender que você quer participar do grupo e eu vou te mandar o link, tá bom? Para você poder participar. Um beijo para vocês. Amanhã a gente se vê às 11 da manhã. Não perca, a live amanhã vai ser tremenda e nós vamos compartilhar experiências muito legais com os anjos e como criar esses anjos, que você agora aprendeu que você pode criar anjos, não pode? Pode exercer sobre a criação força, liberar sobre ela uma palavra de autoridade que ela possa produzir segundo a vontade de Deus. Não é que você vai criar um ser espiritual de luz na sua frente, mas você vai liberar sobre a criação uma palavra poderosa. E essa palavra tem poder e ela é a força de Deus. E a força que a Bíblia usa para exemplificar a vontade de Deus sobre a criação, né, é a palavra anjo, malar, enviado. Tudo aquilo que é enviado no contexto bíblico é um anjo. E o anjo tem o poder de Deus de exercer influência sobre a criação. É dentro desse conceito que eu queria explicar para vocês hoje que nós temos poder de criar anjos, tá bom? E que fique muito bem estabelecido e muito bem claro isso, que nós temos esse poder, porque esse poder nos foi dado pelo próprio Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, tudo aquilo que Deus pode fazer, nós também podemos de maneira conceitual. Nós podemos entender o princípio. Nós não temos poder sobre tudo, de criar um novo mundo, mas o princípio disso é importante. Então, entender os princípios, eu acho que vai mover a nossa vida de maneira diferente. E eu quero compartilhar isso com vocês nos nossos seminários e nas nossas lives, sempre compartilhar esses princípios. Tá bom? Um beijo para vocês. Shalom, shalom. E amanhã nós nos vemos às 11 da manhã. Não perca que a live amanhã vai ser tremenda, tá bom? Um beijo para vocês, shalom, e nos vemos amanhã. Paz.